Olá, meus amores da 31. Então, hoje em português nós vamos usar o livro didático nas páginas 48, 49 e 50. Bom, na página 48 é continuação daquela atividade que nós fizemos sexta na live sobre a receita lá do bife de mandioca, tá? Então, aqui, ó, no exercício 7, tá pedindo pra gente copiar os ingredientes utilizados na receita. Então, a gente vai retornar lá naquela receita de bife de mandioca e vai colocar aqui os ingredientes, tá certo? No 8, diz assim, ó. Releia o trecho. 2 xícaras de mandioca cozida e moída. O que indicam o número e a palavra em destaque? O que significa essas 2 xícaras, tá? O que vocês acham que significa, ok? Depois na B diz assim, ó, circule as outras medidas que aparecem no texto. Então, vocês vão ir lá no texto e vão circular todas as medidas que tem no texto, nas quantidades das coisas pedidas, ok? Bom, 9. Qual a ordem das ações no preparo de uma receita? Numérias. Então, vocês vão colocar o que aconteceu primeiro, o que acontece por segundo, o que acontece terceiro e o que acontece em quarto, tá? Então, tem divida, misture, achate e frite. Então, vocês vão voltar lá na receita e vão ver o que acontece primeiro, o que é depois e assim sucessivamente. Bom, diz assim embaixo. Entre os nomes da mandioca registrados pelo dicionário brasileiro estão aipim, aimpim, candinga, castelinha, macamba, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, mugo, mucumba, pão da América, pão de pobre, pão de farinha, tapioca, uaipi, xagalá. E a sua região, como ela se chama, tá? Então, a mandioca tem vários nomes. Como a gente chama aqui, tá? Quem não é do sul, como na cidade onde você nasceu se chama a mandioca? É mandioca, é aipim, como é que vocês chamam, tá? Aí vocês escrevam aqui embaixo. Bom, depois lá na página 49 tá falando para nós sobre verbos imperativos. O que são verbos imperativos, tá? São ações. Olha aqui, ó. As palavras que indicam uma ação são chamadas de verbos. Então, são ações. Por exemplo, correr, pular, ler, pensar, tá? Tudo que tá mostrando que a gente tá fazendo algo é um verbo, tá? Então, todas as ações que nós fizemos são verbos, ok? Ó, então diz assim, releia a advertência que aparece na receita. Atenção, peça, ó, primeiro verbo, para um adulto que o ajude, segundo verbo, a fazer, terceiro verbo, os bifinhos. E que ele os frite, ó, quarto verbo para você. Então, tudo que tá mostrando aqui para nós que é uma ação é um verbo. Então, peça, ajude, fazer, frite. Aqui nessa parte, ó, divida, misture, achate, tudo isso são verbos, tá? São ações realizadas por alguém, ok? Bom, então diz assim, ó, qual das palavras a seguir indica uma ação? Ajude, adulto ou bifinhos. Então, vocês vão marcar com um X qual é a ação, tá certo? Qual palavra que tá relacionada a uma ação. Depois a B diz, pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Então, são essas daqui que a tia acabou de falar pra vocês e tá mostrando, tá certo? Então, todas que tem ação, todas que mostram que alguém tá fazendo algo, é um verbo, ok? Depois aqui embaixo,
Leia um trecho de outra receita com mandioca. Bolinho de mandioca com queijo. Ingredientes: 1 kg de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 200 gramas de queijo Minas, curado em cubo e óleo, tá? Agora a gente vai lá para outra página. Diz assim, ó. Agora, complete o modo de preparo com os verbos, ó. Com os verbos do quadro. Então, nós temos escorra, descasque, amasse, frite e recheie, tá? Então, nós temos espaços aqui em branco, ó. Estão vendo? E nesses espaços, vocês vão colocar essas palavras, ok? Vão ver onde cada uma delas se encaixa melhor e vão escrever. Então, tem, ó, tracinho, a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Então, o que a gente vai fazer primeiro, tá? Depois, ó, tracinho a água e amasse a mandioca até virar um purê. Então, o que a gente vai fazer com a água para poder amassar a mandioca, tá? Depois, junte a manteiga derretida e as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente sal a gosto. Por fim, adicione aos poucos a farinha. Espaço até dar ponto. Deixa de grudar na mão. Então, o que a gente tem que fazer até dar o ponto, tá? Molde a massa em bolinho, ó, espaço com o queijo de cubos. O que a gente vai fazer com o queijo? Espaço em óleo quente. Depois que a gente fez isso com queijo, o que a gente vai fazer, ó? Retire os bolinhos do óleo com uma escumadeira e coloque-os para escorrer sobre um papel toalha. Rendimento: 6 porções, tempo de preparo 50 minutos. Então, nesses espaços em branco, vocês vão colocar essas palavras: escorra, descasque, amasse, frite e recheie, tá? Então, você tem que ver onde é que cada um se encaixa. E aqui embaixo diz para nós assim, ó, os verbos que expressam um pedido, uma ordem ou instrução, como as palavras que você acabou de escrever, são chamados de imperativos, tá? Então, ali, ó, o escorra, descasque, amasse, frite e recheie, tá dando uma instrução, uma ordem para nós, né? Então, quando ela tá ou dando uma ordem ou um pedido ou uma instrução, eles são chamados de verbos imperativos. Como, por exemplo, abra a porta, leia o livro, faça as atividades, tá? Então, esses são verbos imperativos, que estão pedindo algo ou dando uma ordem, uma instrução. Tá certo, pessoal? Quando vocês terminarem de completar a atividade, né, dessas páginas, vocês peçam um verbo imperativo pro papai e pra mamãe tirar fotos das atividades e mandar por e-mail para ti, tá? Qualquer dúvida também vocês podem mandar por e-mail, ok? Beijinho, até a próxima aula.